Meu nome é Everton Figueiredo e hoje a gente vai começar uma série falando sobre banco de dados MySQL. Então, para começar, a gente vai criar nossa base de dados, tá? Eu estou partindo do princípio que a gente já tem um PHP-MyAdmin instalado no computador ou no seu servidor. Para quem não tem instalado no computador, só é baixar e utilizar o XAMPP. Depois eu vou estar deixando um card aqui no vídeo mostrando como instalar o XAMPP ou o AMP, tá? Mas de preferência eu utilizo o XAMPP e a gente vai começar. Primeiro de tudo, a gente tem que criar nossa base de dados. Então venho aqui em SQL, a gente não vai trabalhar com interface visual, apenas com comandos, e a gente vai vir aqui em SQL. Inicialmente a gente vai criar nosso banco de dados. Então eu venho create database para criar uma base de dados. Então database, aqui eu coloco o nome da minha database, então vou colocar aula, o nome da database vai ser aula, e eu vou definir os caracteres dela, qual o tipo de caractere que vai ser inserido. Eu particularmente utilizo o SHA-7 ou TF8 Unicode CI. Então como é que eu faço para definir que esse meu banco vai ter essas características? Eu utilizo ela porque ela aceita acentos e caracteres especiais. Além do português a gente sabe que tem acentos e caracteres especiais. Exemplo do C cedilha. Então vamos lá. Aqui eu coloco character e eu vou setar como UTF-8. E aqui eu vou colocar aqui o collage dele. Ou seja, o grupo dele vai ser UTF-8 underline Unicode underline CI, ponto e vírgula no final, e aqui a gente cria a nossa base de dados. Você vem aqui, ó, clicar em executar, ele vai executar pra gente, tá? Ele criou a nossa base de aula chamada aula, e se vocês virem aqui no PHP-MyAdmin base de dados, ele vai ter essa nossa base de dados aula. Se a gente clicar, atualmente ele não tem nenhuma tabela, então nenhuma tabela encontrada na base de dados. Na nossa próxima aula eu vou mostrar como a gente cria essa nossa tabela. Então, até a próxima aula. Fui!